Only me. Only me. All things are only me. All things are only. Momento de meditação. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus, e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Possuindo as portas do inimigo. Nós lemos no livro de Gênesis, capítulo 22, do versículo 15 ao 18. E o profeta de Deus para esta era, o irmão William Mário Brana, na mensagem Possuindo as Portas do Inimigo, no parágrafo 8 em diante. Agora, que o Senhor possa acrescentar suas bênçãos à leitura de suas palavras. Agora eu gostaria de tomar, se isto deve ser chamado de texto, o meu assunto nesta manhã. Primeiro é provando diante de portas prometidas, e o assunto é possuindo as portas do inimigo. Deus havia testado o patriarca porque ele lhe havia dado uma promessa. E quando Deus faz uma promessa,
ele deseja estar certo de que esta pessoa é digna da promessa, antes dele cumprir o que ele disse ou o que ele promete. Então Abraão havia sido prometido que através de sua semente todo mundo seria abençoado, que ele teria um filho e este filho dele deveria vir sua semente que abençoaria toda a terra. E Abraão, quando a promessa foi dada a ele, estava com 65 anos de idade, e Sara, sua esposa, estava com 65 anos de idade, mas a Bíblia nos diz que Abraão não vacilou na promessa de Deus através de incredulidade, mas foi forte, dando louvores a Deus. E Deus, tempo após tempo, testava, mas ele havia chegado àquele teste final, antes que a bênção acontecesse. E esta é a maneira que é com toda a semente de Abraão. Deus nos dá aquele teste final pouco antes dele nos dar a promessa. E se isso fosse possível, eu gostaria de dizer algo aqui, pessoalmente, mas eu segurarei isto, aquele teste final, para ver como você reagirá nele. E quando ele deu a Abraão este teste, ele encontrou a Abraão tão fiel como ele era quando ele começou. Que bênção seria nesta manhã se nós que tomamos a sua promessa de cura permanecêssemos tão fiéis como estávamos quando aceitamos isto. Não importa o que o médico disse, simplesmente permaneça fiel. E quando ele fez isto e nunca reteve o seu próprio filho, mas estava pronto para cravar a faca no peito de Isaque, para destruir o seu testemunho, ele havia testificado através de toda a terra, conhecida, que ele estava familiarizado, que ele iria ter este filho. E quando o filho veio, lhe foi pedido para voltar e destruir a única esperança que tinha para que seus testemunhos se cumprissem. E quando Deus viu que ele era fiel, aquela fé que ele tinha em Deus, Deus olhou dos céus e disse: eu jurei por mim mesmo que eu te abençoarei e te multiplicarei, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Que promessa! E Rebeca, que era para ser a mãe deste notável e esperado filho prometido, quando ela foi chamada para o teste final de um homem estranho que ela nunca havia visto antes, ela somente viu a operação do Espírito Santo. E quando seus pais não podiam decidir totalmente se ela deveria ir com este estranho ou não, para ser a esposa de um homem que ela nunca havia visto, ela foi trazida ao teste final. Nós chamaremos a donzela e deixaremos que ela fale. Nós ouviremos de sua boca se ela irá
Sim ou não? Esta é a maneira que isto tem trazido toda a semente de Deus. Tem que ser da sua boca. Deus deseja ouvir de você. Então, quando ela foi colocada no teste, ela nunca hesitou um minuto. Ela disse: eu irei. Eu gosto disto. Não, deixa-me resolver, deixa-me estudar isto outra vez. Ela foi totalmente persuadida. Este é o povo que Deus pode usar. Quando você está totalmente persuadido que Deus guardará a sua promessa, disse: irei. E o seu povo, então tão ungido, talvez não sabiam disto, mas eles profetizaram quando colocaram suas mãos sobre sua irmã e sua filha, esta bonita jovem judia. Assim eles a colocaram sobre o camelo e a enviaram para uma terra estranha, entre um povo estranho, mas lá havia algo neles. Eles disseram: que tua semente possa possuir a porta dos teus inimigos. Sejas tu a mãe de milhares de milhares. E hoje, aquela raça de pessoas é o povo de Deus. Está espalhado de mar a mar ao redor do mundo. Naquela ressurreição eles serão como estrelas no céu, enquanto suas luzes brilhantes tomam suas posições, enquanto vão através do céu. E quando eles vierem, eles serão como os mares perto da areia na praia do mar. Lá haverá milhares de milhões deles. Tua semente possuirá a porta do inimigo. Esta é a promessa jurada de Deus, a semente de Abraão. E então, através do seu espírito, vendo que a mãe tinha que ser parte do filho também, porque eles são parte da carne, então o Espírito Santo, trabalhando através deste povo, disse: ele, que a tua semente possua a porta do inimigo. Então Deus, jurando que ele possuiria a porta do inimigo. Então, em que posição aquilo coloca a igreja do Deus vivo? Nós somos semente de Abraão, pois se estamos mortos em Cristo, somos, tomando em conta a semente de Abraão, e somos herdeiro com ele, sob a mesma promessa jurada. Somos semente de Abraão e somos herdeiros de cada promessa que lhe foi dada. Mas quando as provas vêm, é aí onde falhamos. Mas eu não creio que uma semente verdadeiramente de Abraão falhará. Elas se colocarão tão corajosas e fiéis como era Abraão. Agora, vemos que Deus não pode dizer nada ou fazer qualquer promessa, a não ser que ele a cumpra. Ele tem que fazer aquilo em ordem para ser Deus. Anos mais tarde, quando este mesmo povo
O povo prometido, a semente de Abraão, estava em sua jornada, indo para uma terra prometida. Lá havia uma porta que estava contra ele, e era o seu próprio irmão Moabe, que disse: Tu não atravessarás a minha terra. Vejo que tu não atravessarás a minha terra. Ele disse: Se nossas vacas comerem qualquer grama sua, ou se beberem quaisquer de suas águas, nós pagaremos por isto. Mas ele disse: Tu não atravessarás esta terra. Mas a promessa de Deus permaneceu verdadeira. Então eles foram e chamaram o profeta deles, Balaão, e o trouxeram para amaldiçoar o povo. E aqui esta é o que ele disse. Eles tentaram lhe mostrar a pior parte da semente abençoada, mas Deus lhe mostrou a melhor parte disto. Ele disse: Seja quem for que amaldiçoar Israel, será amaldiçoado, e seja quem for que abençoar, será abençoado. E as barreiras foram rompidas, e Israel atravessou as planícies. Deus prometeu que ele possuiria a porta do seu inimigo. Com o passar dos anos, lá veio um chamado Daniel, o qual estava na linha de sua semente real e na linha das promessas, porque ele era a semente de Abraão, e Deus o havia escolhido antes da fundação do mundo para ser seu profeta. E ele vivia corajosamente e vivia fiel, e mesmo em uma terra estranha, ele havia proposto em seu coração: Eu não me perverterei com eles. Esta é a verdadeira semente de Abraão, vivendo em uma terra que é diferente, vivendo entre um povo que é diferente, mas mesmo assim corajoso com aquela promessa. Eu não me perverterei com eles, eu permanecerei fiel. Deus o colocou em uma prova, como ele fez ao seu pai, Abraão. E o rei disse: Você será como um de nós, adorando da maneira que adoramos, ou eu te jogarei em uma cova cheia de leões famintos. Daniel, como Abraão, seu pai, disse: Tu podes me jogar na cova dos leões, mas eu não me inclinarei a nenhuma de suas imagens. Eu não tomarei a tua religião formal. Eu permanecerei fiel a Jeová. E lá veio a prova final então. O rei cumpriu sua promessa e apanhou o profeta, ou melhor, que o apanhassem e o jogasse na cova dos leões. E quando os leões, o inimigo de Daniel, correu para o lado do profeta, Deus guardou a sua promessa. Ele possuiu a porta do inimigo. Deus colocou um anjo lá diante daqueles leões e tomou a porta. Deus guarda a sua promessa. Ele possuirá a porta do seu inimigo.
Assim disse Deus. Então havia mais 3 lá embaixo que havia prometido a si mesmo lealdade à causa, os quais eram verdadeiramente semente de Abraão. E estes eram Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles foram colocados em uma prova. E eles disseram: se não inclinares quando ouvires as harpas tocando e as trombetas soando, se não inclinares a nossa religião e se afastarem destas coisas que estão firmados, de qualquer forma vocês estão molhados, e sua religião não é mais do que as outras. Não ouvimos isto o tempo todo? Mas a religião de Jesus Cristo é diferente. O poder da sua ressurreição é diferente. Nós somos um povo diferente, um povo peculiar, um sacerdócio fiel. Deus faz a diferença. Mas quando eles disseram: tu terás que se tornar um dos nossos, não teria tido problemas se Sadraque e Mesaque e Abednego dissessem: tornar-se um deles. Mas eles nunca se tornaram um dos estrangeiros. Agora, eles disseram: se vocês não fizerem isto, temos uma porta aqui fora para uma fornalha que pode abrir e te jogar dentro dela. E vocês irão desejar ter sido um dos nossos. Eles lembraram da promessa. Eles os levaram diretamente para a fornalha ardente, e quando eles abriram a porta e o jogaram nas chamas, o inimigo que teria que consumi-los, eles possuíram a porta do inimigo. Deus enviou o seu Filho naquela chama de fogo e esfriou as cinzas e conversou com eles enquanto eles estavam ali. A promessa de Deus ficou verdadeira. Eles possuíram a porta do inimigo. Primeiro testados, então eles possuíram a porta do inimigo. Não foi Jesus quem fez a promessa: se ofenderdes a um destes pequeninos, lhe seria melhor colocar uma mó no pescoço e se jogar nas profundezas do mar, nem mesmo trazer uma ofensa a estes pequeninos que creem em mim, e estes sinais seguirão aqueles que crerem em mim. Ele fez a diferença. Ele fez uma demonstração do que cria e do que não cria. Sempre há 3 grupos de pessoas, que são o incrédulo, o manufaturado e o crente. Mas Deus tem uma maneira de provar quem é o crente. Que o crente permaneça firme no que Deus diz ser a verdade. Sim, Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.